Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje estamos aqui de volta para a gente ter a aula número 5. Essa aula é uma das últimas, a aula número 5 é a última aula sobre Excel dessa série, ok? Então a gente vai trabalhar com algumas coisinhas aqui do Excel. Vamos lá ver? Isso mesmo, nesta parte da aula então o assunto é gráficos, gráficos no Excel. Esse é um assunto extenso, poderíamos falar um montão aqui, mas vai ser bem resumido, vai ser simples, mas talvez é aquilo que você precisa saber sobre gráficos no Excel, ok? Então vamos lá, vamos começar esta parte da aula. Então é o seguinte, nesta aula vamos conhecer a funcionalidade de criar gráficos no Excel. Que tipos de gráfico tem disponível e como eu posso criar um bom gráfico. A primeira coisa que é preciso saber é o seguinte: ferramentas para criar gráficos no Excel são muito boas, recomendo, são excelentes, são versáteis, fáceis de usar, uma vez que praticamente elas podem fazer o próprio trabalho. As ferramentas do Excel, elas têm uma certa inteligência que elas conseguem até mesmo indicar para você bons gráficos. Mas, tudo tem um mas, né? O segredo do bom gráfico não é o Excel em si, e sim os dados, porque dados corretos, bem organizados, vão gerar quase que automaticamente bons gráficos. Agora, o contrário também é verdadeiro, dados ruins vão gerar gráficos ruins. Então primeiro, antes de você pensar em fazer gráficos, antes de você pensar em deixar o seu relatório bonito, coisa e tal, verifique se os dados estão organizados e estão corretos. Aí sim, não tem praticamente como dar errado seus gráficos saírem. Aí é a questão mais de estética a partir de então, certo? Bom, então o nosso objetivo aqui é mostrar como a gente pode criar os gráficos. Mas antes, existem muitos tipos de gráficos, né? Nós vamos apresentar aqui 4 dos mais usados, mas existem um monte. Cada tipo se encaixa melhor em uma determinada função, um determinado objetivo, para uma forma como você quer mostrar os dados. Mas os mais usados com certeza são os gráficos de coluna, os gráficos de barras, os de pizza e os de linha. Então esses daí, quase que sem dúvida nenhuma, são os mais utilizados, certo? Vamos falar mais especificamente sobre cada um deles. O que você está vendo aí é um gráfico de coluna. Justamente. Então, esse gráfico é um gráfico de coluna bem simplificado, né? Eles são gráficos bastante versáteis, interessantes. Quando que você pode usar um gráfico de coluna? Bom, gráfico de coluna pode ser usado de várias formas diferentes. Você está vendo aí o uso de um gráfico de coluna com um dado simples, ou seja, eu tenho um elemento, tenho uma tabela com alguns itens e esses itens têm um valor apenas. Então, este gráfico que você está vendo, ele representa bem isso, né, no formato de colunas. No entanto, os gráficos de colunas, eles podem ir além. Eu posso ter uma tabela mais complexa, com vários elementos, e cada elemento tendo várias colunas ou vários tipos de dados diferentes. E ainda assim, o gráfico de coluna pode ir bem. Também, não vou mostrar aqui, mas existem gráficos de colunas mais avançados, como gráficos de coluna empilhado, gráficos de coluna 3D e entre outras particularidades. Eu posso ter ainda, dentro do gráfico de coluna, eu posso ter um gráfico com uma pintura, com uma cor, uma coloração, que também significa alguma coisa, ou seja, uma informação dentro da outra. Mas, nesta aula, nós não vamos ir tão longe, tá? Então, tratando-se de gráfico de coluna, você pode usar para fazer comparações quantitativas, simples, como no exemplo abaixo. Veja que os gráficos de coluna são compostos de eixos X e Y. E então, por meio desses eixos, você normalmente coloca informações no eixo X e valores e dados no eixo X, no eixo Y, como você está vendo aí. Então eu consigo, vamos dizer assim, atingir metas, coisas do tipo com gráficos de coluna. Muito usado.
Aí depois vem os gráficos de barra, né? Como você está vendo aí, gráficos de barra. Esse gráfico de barra praticamente é a mesma coisa que o gráfico de coluna, só que horizontal. Então não tem muita diferença na forma como se monta e no para que você vai usar. Talvez você possa usar ele com uma forma de competitividade, como se fosse uma corrida, como se fosse algo assim. Embora no de coluna também dá para fazer isso, ou talvez até a linha do tempo. Mas a verdade qual é? Que eles são iguais, tá? É só uma questão de estética mesmo, se você vai ficar com as barras ou horizontais ou verticais. Mas o funcionamento é o mesmo. Claro que como está invertido, então no eixo X é que eu tenho os valores. No caso dos gráficos de barra, eu tenho o eixo X como o eixo de valores. E o eixo Y, ele vai trabalhar com os elementos. Bom, e aí eu tenho o gráfico de pizza, muito famoso gráfico de pizza. Bom, os gráficos de pizza são muito legais, com certeza, bem famosos, elegantes, sugestivos visualmente. Você bate o olho e você enxerga dados, né? Você pode até acrescentar aqui rótulos, dados por cima, etc e tal, mas às vezes nem precisa, dependendo do que você quer. E sem dúvida, gráficos de pizza são interessantes, mas não dá para usar gráfico de pizza para qualquer circunstância. Por exemplo, o gráfico de pizza não consegue mostrar, assim como o gráfico de coluna e barras, vários dados sobre o mesmo elemento. Então, por exemplo, tem uma tabela lá com várias linhas e várias colunas. Não consigo mostrar isso num gráfico de pizza ao mesmo tempo. Eu teria que fazer vários gráficos de pizza para mostrar isso. Então, nem sempre é interessante. Outra coisa, a ideia do gráfico de pizza é mostrar uma questão de totalidade. Então eu tenho o círculo completo como um total. E aí eu tenho as partes desse total no gráfico de pizza. Se o que eu quero mostrar não faz muito sentido totalizar 100%, algo assim, ou até eu posso até mostrar em porcentagem mesmo o gráfico de pizza, então talvez você repense se você vai realmente usar o gráfico de pizza. Mas, como ele é utilizado com uma totalização, ele, por exemplo, é muito usado nas eleições, assim como o gráfico de linhas, que eu vou mostrar agora também. O gráfico de linha, também muito usado na televisão, direto, muito usado. Ele também trabalha com um eixo X e Y, só que a diferença dele para o de barra é que ele consegue trabalhar com a informação numa perspectiva diferente, numa perspectiva de linha de tempo. Então, por exemplo, gráficos de linha são fundamentais se o caráter é tempo. Se eu tenho algo que demonstre a passagem do tempo, é excelente gráfico de linha. Então ele trabalha com o eixo X como base e itens diferentes, né? No caso colunas diferentes, algo assim, podem ser trabalhados na linha de base e valores na linha Y, e os valores diferentes vão ser linhas diferentes dentro do cruzamento do eixo X e Y. Então essa aqui é a informação que nós temos aqui sobre os gráficos de linha. Cada elemento terá sua linha colorida e o valor que ele alcança a cada período está no eixo Y, que daí tem um eixo de valores. Por isso, uma tabela com apenas uma coluna de dados não faz sentido. Aí que tá. Se eu tenho só uma informação, eu não consigo fazer esse tratamento que tem a ver com a linha do tempo. Então, se eu tentar fazer um gráfico de linha com uma tabela que tem só uma coluna, por exemplo, vai dar um ponto, não vai dar uma linha. Então talvez tenha que repensar também os dados. Tá vendo? Então a gente tem que estudar melhor os tipos de gráficos para ver qual que se encaixa melhor. Nem sempre a dificuldade é fazer o gráfico, porque isso aí o Excel faz sozinho, basicamente. A questão está mais em pensar o que eu quero demonstrar. Qual a melhor maneira de demonstrar? A minha tabela está organizada para demonstrar isso? Aí que está a questão interessante. Bom, então vamos lá partir para uma coisa um pouquinho mais prática. Como criar os gráficos. Então, vamos lá. Criando gráficos. Então, o processo é bem simples. Você tem lá no Excel uma tabela, não tem muito segredo não. Então você vai montar uma tabela de forma consistente, ou você já tem a tabela com colunas e dados organizados. Se tiver uma bagunça,
vai ser difícil criar gráfico. Então tem que estar tudo organizadinho. Tendo isso, você seleciona então a tabela ou parte de uma tabela que deseja criar o gráfico. Talvez você não queira usar toda a tabela. Talvez você tenha até que refazer uma tabela, pegar uma tabela, retirar partes, ou não, porque também dá para fazer isso diretamente nos gráficos, se você usar especialmente o Excel para desktop. Mas você pode selecionar trechos de tabela para criar gráficos, isso é interessante saber, ou a tabela inteira. Com a tabela selecionada, ou trechos de tabela, aí você vai na aba Inserir e você vai encontrar lá os gráficos. Então você vai encontrar botõezinhos que tem lá desenhos de gráfico, e aí você escolhe o tipo de gráfico que você quer e adiciona. Aí ele vai montar. Pronto. Aí você vai ter que dar uma tapa nele, vai ter que dar uma melhorada, configurar o gráfico, mudar a cor, se você quiser mudar as cores, mudar o título, dar uma perfumaria no seu gráfico, por assim dizer. Mas, em termos de dados, você já tem tudo ali. Você pode apenas recalibrar ele, talvez dar uma melhorada aí. Certo? Vamos fazer então isso? Então nós vamos fazer aqui um exemplo prático usando essa tabela aqui. Tabela simples, mas que dá para fazer vários tipos de gráfico. Tá? É um exemplo, nós vamos começar com gráficos de coluna. Então, por favor, vamos criar essa tabela aqui, que tem cidade, eu tenho Piracicaba, São Paulo e Campinas, e vendas de abril em quantidade, né? Quantidade de vendas em abril, maio, junho, para cada uma dessas cidades em um total. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos selecionar... Espera aí que está tudo na ordem errada aqui. A tabela abaixo contém informações de venda. Nós vamos mostrar gráficos de 3 tipos. E aí você começa selecionando a tabela, como você está vendo aí. Seleciona a tabela e depois escolhe o tipo de gráfico que a gente vai escolher primeiro, o de colunas. Tá? Então eu vou alternar aqui para o Excel. E aí a gente vai ver isso daí. Bom, então eu vou usar primeiramente aqui o Excel que está dentro do Teams. Assim todos que utilizam o Teams podem fazer diretamente aqui. Então tem aqui a tabela, né? Não tem nenhum segredo na tabela. Eu vou selecionar, não precisa selecionar aqui essa vendas. Se for ver, nem precisaria selecionar. Bom, aqui eu preciso selecionar o cabeçalho sim, porque ele vai carregar as informações que estão lá no meu gráfico, tá? Então a gente vem aqui no aba Inserir e aqui já aparece aqui, vários tipos de gráfico. Se você clicar aparece mais, aparece a variação desses tipos de gráfico. Então aqui está o gráfico de coluna, pode ver que tem um empilhado, tem outros empilhado e esse é o normal, colunas agrupadas. É esse que eu vou utilizar. Lá, cliquei, pronto, pá, muito rapidamente já criou aí meu gráfico, né? Olha que bonito. Esse gráfico está colorido, por quê? Porque como ele tem vários valores, como ele tem várias colunas para várias linhas, então o que eu tenho aí? Eu tenho um cruzamento de muitos para muitos, como a gente chama, né? Então eu não conseguiria fazer com uma cor só, impossível, porque uma cor só não conseguiria mostrar vários tipos de valor. Mas aqui eu consigo mostrar todos, consigo mostrar mês a mês, consigo mostrar cor por cor que define os municípios. Certo? Então, o que eu poderia fazer daí para frente? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui está o resultado que você acabou de ver, exatamente igual. O que o resultado mostra? O resultado mostra que o gráfico de colunas suporta várias colunas de dados, como a gente viu. Na forma como ele agrupou as diferentes colunas foram agrupadas em séries, enquanto que os diferentes dados ou linhas foram representados por cores diferentes. Então veja que eu estou dizendo o seguinte, ele pegou os dados que estão aqui, os dados que estão na linha, Piracicaba, São Paulo e Campinas, transformou uma cor para cada um. Aí pegou, mas para cada cor eu tenho abril, maio, junho e o total. Aí ele criou séries aqui no eixo X. Séries então estão a coluna e as cores são as linhas. Isso dá para trocar, tá? Tudo aqui dá para trocar. Dá para trocar o título, né? Então aqui, você vai entrar depois aqui nessa aba, vai aparecer uma aba nova chamada gráfico. Eu até vou comentar sobre isso aqui usando o slide. Veja só, é possível filtrar os dados
no Excel Desktop e até mesmo retirar alguma coluna ou algum dado. Então isso depois eu mostro para vocês no Excel Desktop. Mas ainda assim, no Excel do Teams, que não é totalmente completo, dá para fazer muita coisa aqui. Por exemplo, é possível fazer alterações significativas, como inverter o uso de linhas e colunas. Como é que é possível fazer isso? Com a aba Gráfico. Então você percebeu aqui a aba Gráfico? Ó, se eu clicar na planilha normal, não existe uma aba chamada Gráfico. Mas quando eu seleciono o gráfico, aparece aqui, ó, uma aba nova. Se eu clico nela, aparecem coisas específicas do gráfico. Olha que legal. Então é vamos dizer assim, uma aba oculta que aparece quando o gráfico está selecionado. O que dá para fazer? Um monte de coisa. Dá para até trocar o tipo do gráfico, dá para trocar a seleção de dados, dá para trocar o título, ó, título acima do gráfico. Tá aqui, ó. Eu quero trocar o título do gráfico. Editar título do gráfico. Banana. Até escrevi errado, mas tudo bem. Tá ali, ó. Troco o título. Troco muitas coisas aqui. Títulos dos eixos, legenda. Posso adicionar, tirar. Dá para dar uma incrementada. Aí eu preciso que vocês depois dê uma boa fuçada nesse menu aí. Mas o que eu quero usar aqui é esse aqui, ó. Alternar entre linha e coluna. Quando eu aperto aqui, olha o que acontece. Uau, mudou tudo, pareceu ter uma cor a mais. Sim, por quê? O que aconteceu? Ele fez uma inversão. Ele mantém os valores no eixo Y, mas o eixo X foi trocado. O eixo X, que antes era abril, maio, junho, julho e total, passou a ser Piracicaba, São Paulo e Campinas. Agora as colunas se transformaram em cores. Então se eu tivesse um monte de coluna aqui, ia aparecer mais cores ainda. Né? E as séries estão aqui. Então você pode fazer essa jogada, você pode trocar, alternar linhas e colunas, ele dá uma boa girada aí no seu, aí você vê o que fica melhor. O que será que ficou melhor? Com certeza, na minha opinião, este modo está melhor, que aí eu mostro os meses a meses e comparando uma cidade com a outra. Agora, se o meu pensamento é diferente, meu pensamento é, não me interessa comparar uma cidade com a outra, eu quero ver se um mês em Piracicaba vendeu mais que o outro. Aí assim fica melhor. Olha lá, em Piracicaba, azul é abril, vermelho é maio, outro é junho. Então eu consigo fazer esse tipo de... Depende do que você vai fazer. Então você pode inverter e fazer outras coisas a mais. Tá? Muito legal, né? Sensacional, eu diria. Excelente. Então aqui na aba Gráfico, como a gente estava dizendo, quando o gráfico é selecionado, abre essa aba. Nós não vamos ver tudo sobre ela, mas dá para mudar muita coisa aí. E inverter o uso de colunas e linhas, que é o que a gente testou. Tá bom? Então, às vezes é legal fazer isso que a gente viu aí. Alternar entre linha e coluna para talvez chegar aonde a gente quer com os dados. Certo? Bom, continuando aqui, você está vendo aí o resultado, né, da troca que nós fizemos aqui. Mostra que é possível trocar linhas e colunas, fica interessante, porque dá para fazer uma análise por município daí. Eu vou comparar as vendas do próprio município por mês dentro dele, ou ao contrário. Então, às vezes isso dá certo, às vezes não. Às vezes dá completamente errado. Então, eu tenho que saber quando eu vou fazer essas alterações aí. Você vai saber, porque você está construindo os seus dados, você está construindo a tabela e você sabe aonde você quer chegar. Tá? Essa aqui é a ideia. Muito bem, continuando aqui. Bom, algo que poderia ser feito, talvez nessa tabela, é não incluir a coluna total, porque a coluna total ela destoa das outras colunas, porque o total não tem nada a ver, né? Exatamente nesse contexto. Quero comparar a produção, a quantidade de vendas de um mês para o outro, mas o total atrapalha um pouco. Talvez. Eu poderia tirar. Bom, eu vou pular o exemplo. Aqui está dizendo exemplo pizza. Os mesmos dados. E aqui está dizendo, não vamos exemplificar o gráfico de barras, já que ele tem a mesma sistemática de colunas. Então vamos deixar o barras de lado, porque vai funcionar exatamente igual. Só esteticamente diferente. Então vamos para pizza. Nesse pizza eu vou usar o Excel Desktop. Por quê? Eu vou explicar por quê. Mas é a mesma coisa, tá?
talvez você vai conseguir fazer também no Excel Teams, mas você vai ter uma certa limitação, tá bom? Então eu vou alternar aqui. Vamos comentar aqui o que a gente vai fazer primeiro, né? O que você está vendo aí? Você vai selecionar o pizza ali. Opa! E aí vai dar os resultados aqui. Então vamos lá, peraí. Excel normal. Cadê o Excel normal? Desculpa aí que eu preciso achar ele aqui. Nem sei onde que tá. Tá aqui. Aí está o Excel. Muito bem. Então vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar essa tabela aqui e vou aqui no menu inserir e vou em pizza. Aqui, ó, pizza. Aqui tem até pizza 3D, tal. Mas eu vou na pizza tradicional mesmo. 4 queijos. Tá aí, ó. Olha o resultado. Na hora já me trouxe o resultado. Mas na hora eu já consigo ver algumas coisas aí. O que está acontecendo aqui? Eu estou vendo Piracicaba só e São Paulo e Campinas. Porque ali embaixo as cores, elas representam abril, maio, junho e total. Ou seja, o que eu estou vendo aqui é isso aqui, ó. Essa linha aqui apenas. Por que isso? Bom, é aquilo que eu estava comentando com vocês. O gráfico de pizza é limitado em alguns aspectos. Eu não consigo ver tudo mesmo. Eu teria que ter uma pizza em cima da outra, né? Então, o resultado abaixo mostra que uma pizza não consegue mostrar todos os dados de uma vez só, porque a tabela é multivalorada. Então, ela escolheu o primeiro, pegou o Piracicaba lá e pau, mostrou. Né? Aí, tem lá o total. O total está preenchendo metade da pizza, mas esse total não faz sentido nesse gráfico de pizza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o total daí. Como é que eu faço isso? É por isso que eu usei o Excel dessa vez. Veja. Aqui no Excel, quando eu clico aqui, aparece aqui algumas coisas para eu mexer, ó. Aparece esses botõezinhos aqui do lado. E entre eles está esse funil. Esse funil é um filtro onde eu consigo tirar coisas e colocar coisas. Então eu posso, por exemplo, tirar o total aqui, ó. Eu tiro o check do total e aplico. E aí eu tenho os dados sem o total, sem precisar mexer na seleção da tabela que eu fiz. Muito legal, né? Aí que você vai ganhar poderes ao trabalhar com Excel. Então é o que você está vendo aí, ó. A ferramenta de filtro. Com isso nós eliminamos o total. Então mostrou ainda assim que Piracicaba, abril, maio e junho. Eu consigo comparar. Coisa mais interessante, ver que maio vendeu mais, bem mais, em Piracicaba. Mas, olha lá, o que eu fiz, ó. Para filtrar o gráfico, o Excel Desktop, você seleciona o gráfico, clica no botão de funil e vai aparecer então para você selecionar. Aí você pode incluir e retirar elementos da série. Outra coisa interessante é que você pode trocar o dado analisado. Por exemplo, trocar Piracicaba por São Paulo. Então, como aparece isso daí, ó, você pode trocar ali, ó. Você pode trocar aqui na série, ó, Piracicaba, São Paulo e Campinas. Aí eu consigo 3 resultados diferentes, um para cada um, mas nunca eles juntos. Ó, vou fazer isso. Olha lá, São Paulo, aplicar, trocou para São Paulo. Campinas, aplicar, trocou para Campinas. Mas os 3 juntos, só se eu fizer 3 gráficos, um separado do outro. Certo? Então aqui eu tenho séries e categorias. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Bom, e agora? Faça vários testes. Aí para você brincar um pouco mesmo e ver diferentes gráficos para a cidade. Aí eu tenho, ó, São Paulo, Campinas, Piracicaba e os meses separados aí. O gráfico representa o quê? Representa a totalidade de vendas por cidade. Aí por mês. Quer dizer, o círculo completo é quanto vendeu nos 3 meses juntos em São Paulo. Mas o quanto foi vendido de cada um em proporcionalidade. Essa aqui é a questão. Então eu posso saber quanto é o total, mas o importante aí é a proporcionalidade. Nesse caso aqui, ó, os gráficos estão mudados. Por quê? Porque eu usei o botão inverter, uso de linhas pelas colunas.
Então aí mudou completamente a perspectiva. Os gráficos agora passaram a ser de meses e as cores elas representam os municípios. Então a ideia mudou completamente. Estou no cenário, o cenário é outro. Então eu vou decidir o que eu quero ver, o que eu quero com esses dados. Eu quero mostrar o quê? Mês a mês, a proporção que cada cidade vendeu. Então neste caso eu preciso inverter ali. Ó. Quando eu falo inverter, aqui no Excel normal, eu venho aqui no clico e seleciono ele. Aqui também na aba gráfico, design de gráfico, e aperto o botão alternar linha e coluna. Ah lá. Aqui está mostrando só Campinas, né? Então eu preciso selecionar os outros também e pronto. Ah lá, no mês de abril eu posso agora mudar a série para maio ou para junho ou ver o total. Então esses são os resultados que você está vendo aí. Assim, aqui no Excel, então, né, fazendo no Excel, clicando aqui, então aqui abril, maio, acho que vocês não viram eu fazendo isso aqui, ó. Selecionei o gráfico, vim no design de gráfico, alternar linha e coluna. Muito bem. Bom, estamos quase acabando, né? O último exemplo de gráfico que eu vou mostrar é o de linhas. Então tá lá, ó. Você seleciona a tabela e seleciona aquele botãozinho de linha. Só que nesse aqui nós não vamos incluir o total, tá vendo? A seleção ali é menor. Eu vou deixar o total de fora, aproveitar que ele é a última coluna, então é mais fácil, porque deixar uma coluna do meio de fora aí complica, né? Então não vamos incluir o total, porque na minha linha o total vai atrapalhar. Você vai entender por quê, tá? O que eu vou fazer então? Ó? Olha o gráfico como é que ficou. Como é que eu construí esse gráfico? Simples. Esse aqui eu posso voltar no Teams mesmo. Vou voltar lá no Teams. Como é que eu construí esse gráfico? Simples. Selecionei todos os dados. Opa, selecionei os dados. Inserir gráfico de linha. Esse é o de área, perdão, desculpa. O funcionamento é muito parecido, mas não é esse aqui. Esse é o de linha. Muito bem, então eu tenho aqui o gráfico de linha. O que ele fez aqui? O que está acontecendo aqui? Olha, essa linha que eu fiz aqui agora ficou meio feinha. Então eu tenho umas opções aqui, ó. Tenho linhas com marcadores, ó. Ah lá, fica com umas bolinhas nas juntas. Fica mais legalzinho. Aí é uma questão de estética, né? O que aconteceu aqui? No meu exemplo. Aconteceu o seguinte, o resultado bem interessante, né? Nesse resultado você vê a linha do tempo mesmo, abril, maio, junho, julho. Tá aparecendo o total ali, porque a gente acabou não tirando, né? Nessa vez eu fui mostrar para vocês e eu selecionei tudo, né? Mas a ideia era tirar assim. Então esse total não deveria aparecer aí, porque ele mostra um valor muito mais alto, sendo que ele é o total, a soma de todos os outros, tá? Então eu consigo ver aqui que eu não poderia, nesse caso, por exemplo, inverter o eixo X. Por quê? Porque se eu troco a linha por coluna, sai abril, maio, junho do eixo e vai no lugar dele Piracicaba, São Paulo e Campinas. Faz algum sentido para você? Essa linha entre Piracicaba, São Paulo e Campinas, se fosse um mapa, até faria sentido. Mas se for um gráfico de vendas, não. Então eu tenho que manter isso com abril, maio, junho aqui no eixo, porque faz sentido para mim uma linha do tempo. Certo? Usei uma das variações do gráfico linha, que é o marcador, para ficar mais bonitinho. É isso aí. É isso aí. Então a gente está chegando ao fim dessa aula de gráfico. Sei que foi rápida, sei que tem muito mais detalhes sobre gráfico, sei que pode surgir muitas dúvidas, mas é o tempo que nós temos para tratar desse assunto, porque não é um assunto complexo, não é um assunto tão complicado. Você vai conseguir fazer muitas coisinhas legais brincando um pouquinho. É por isso que aqui, ó, os próximos passos incluem, ó, procure modificar a estética dos gráficos para conhecer melhor a ferramenta e deixar o gráfico mais bonito. Também procure conhecer outras variações de gráficos, que essa aula foi realmente simples, não tem tudo aqui. E na próxima aula, o assunto vai ser tabelas dinâmicas. Então,
tabelas dinâmicas é o assunto que vem. Vai ser legal também. É a parte 2 dessa aula ainda. Agradecemos então a sua atenção. Valeu, obrigado.